Fala, meu amigo eletricista, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal Jorivaldo Elétrica, né? Vamos hoje estar trazendo uma aula muito interessante sobre eletrotécnica, beleza? O assunto que eu escolhi é a seguinte pergunta: você sabe o que significa tensão, corrente, resistência e potência? Então, antes de começar essa videoaula, né? Nada mais justo, se inscreve aí no meu canal, dá o like. E não esquece, por favor, que teu comentário é muito importante, né, para o crescimento do nosso canal, beleza? O YouTube entende que a gente tem uma relevância, beleza? Então vamos sem mais melonga, né? Vamos para aula. O que a gente vai estudar hoje? Eu falei que a gente ia estudar um pouco de eletrotécnica, né? Quem está aí pretendendo fazer um curso de eletrotécnica vai ter que passar por todos esses processos, né? Quando a gente faz um curso para eletricista, geralmente o curso tem uma duração de 6 meses, né? Já o curso de eletrotécnica tem duração de no mínimo 1 ano e 6 meses, mas geralmente é 2 anos, beleza? Então a gente passa por várias disciplinas, né? Hoje eu estou trazendo aqui essa disciplina aqui que é bem bacana. Eu pretendo estar fazendo aí um curso sobre eletricidade básica, né? É bem bacana, é bem interessante esse curso que eu vou formular. Vai ser totalmente gratuito, né? E assim que tiver disponível, eu vou estar recomendando aí para vocês, tá? Então, o assunto que eu estou trazendo hoje desse desse curso, né, de eletrotécnica, dessa disciplina que eu escolhi, que é a eletricidade básica, sobre esses conceitos, o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, o que é potência. No caso, os conceitos fundamentais das grandezas elétricas, né? Qual o objetivo que a gente tem? Conhecer os conceitos principais, né, das grandezas elétricas, como tensão, acho que eu falei agora, né? Corrente, resistência e potência. Então, pessoal, muito importante, antes de a gente estar dando um andamento, né, para falar dessas grandezas, é muito importante que a gente. Eu vou fazer uma breve introdução sobre lei de Ohms, que tem tudo a ver, né? Falar desse físico, vou apresentar para quem não conhece aí, esse físico matemático nascido em 1787, né? Morreu em 1854. Esse cara foi muito importante, né? Já naquele tempo, fazem quase 200 anos, né? E ele criou, no caso, as leis de Ohms, né? O nome dele é George Simon Ohms. Toda vez que a gente... eu acho que isso aí vai ficar eterno, né? Vai sair a minha geração, vai entrar outras e outras gerações, e toda vez que a gente se lembrar de resistência elétrica, a gente vai se lembrar do George Simon Ohms, né? O cara morreu aí em 1854, estamos em 2021, fazem cerca de 167 anos, né? E o cara, as leis que ele criou, né, que ele desenvolveu, os estudos que ele fez, né, quase 200 anos atrás, o cara ter a capacidade de estudar tudo isso, né, e esse conteúdo que ele trouxe para a gente ser tão importante para o avanço dos nossos estudos, esse cara realmente é excepcional, né? Então, nada mais justo, né, de terem feito, né? Toda vez que você for tá tirando um consumo de um valor, né, de uma resistência elétrica, você vai dar essa resistência elétrica em ohms. É o sobrenome do Jorge, né, Jorge Simon, beleza? Então, fala um pouco das leis dele, é uma pequena introdução para que a gente possa avançar aí nessa parte aí, beleza? As leis de Ohms são consideradas fundamentais, né, para a eletricidade. Elas determinam que a corrente elétrica em um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada, né? No caso, a tensão. Elas foram postuladas, né, pelo físico alemão, né, George Simon Ohms, e são os princípios fundamentais, né,
para a eletrônica analógica que a gente tem hoje, beleza? Então, conforme as leis de Ohms, a corrente elétrica que percorre um condutor é proporcional à voltagem aplicada nos seus terminais, beleza? Relacionando as três principais grandezas, né, elétricas, as leis de Ohms comprovam que a tensão, a corrente e a resistência elétricas estão diretamente ligadas, beleza? Por isso que eu quis trazer essa introdução a partir desses experimentos, né, com diferentes tipos de condutores. George Siemens formulou princípios que foram chamados de leis de Ohms, beleza? A primeira lei que eu acabei de ler, né, ela diz o seguinte, que a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potência aplicada, beleza? A corrente que está passando no circuito é diretamente proporcional, né, à tensão que está sendo aplicada, beleza? Já a segunda lei de Ohms, eu pretendo estar fazendo um vídeo exclusivo sobre a primeira lei e a segunda lei de Ohms, né? No caso, a segunda lei de Ohms, ela determina, né, que a resistência elétrica do condutor tem relação direta com a constituição do material, né? E é proporcional ao comprimento, né? Beleza? Então, vamos avançar um pouco mais agora. Começar a nossa videoaula de fato, né? Falando de tensão elétrica. O que é tensão elétrica, né? Eu vou ler aqui e vou estar falando de maneira resumida. As grandezas fundamentais em eletricidade são a tensão elétrica, a corrente elétrica, né? A resistência elétrica e a potência elétrica, beleza? Grandezas sempre estão presentes em qualquer circuito elétrico e não podem ser desassociadas, né? A tensão elétrica é a diferença do potencial elétrico, né, que a gente chama de DDP, gerada em dois pontos quaisquer, beleza? Então, repetindo, a tensão elétrica é a diferença de potencial, né, gerada em dois pontos quaisquer, né? Essa diferença é responsável por colocar em movimento, né, no caso os elétrons, a gente vai chegar lá ainda, né? Então, essa diferença é responsável por colocar em movimento, né, ordenado as cargas elétricas livres, né, do meio condutor. A tensão elétrica é medida por um equipamento chamado voltímetro, beleza? O voltímetro deve ser conectado em paralelo, né, aos dois pontos que se deseja obter, mensurar aquele valor. Falando mais de tensão elétrica, a gente está vendo aqui, ó. Pronto, falando mais de tensão elétrica, a gente está vendo dois pontos aqui. Como a gente falou que tensão elétrica é a força que impulsiona, né? No caso, os elétrons, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo a diferença de potencial, né? Esse nível aqui, ó, tá impulsionando esse nível aqui, né? Então vocês estão vendo, diferença de potencial é isso. Beleza? A tensão elétrica, ou diferença de potencial, no caso DDP, é a diferença de potencial entre dois pontos, né? Com isso, podemos concluir que a tensão elétrica é a quantidade de energia que um gerador fornece para movimentar uma carga elétrica durante o condutor. Beleza? Então, recapitulando, o que é tensão elétrica, né? Se te perguntarem o que é tensão elétrica, você vai ter o entendimento que é a força que impulsiona os elétrons, beleza? Simples assim. Vamos avançar. Corrente elétrica. Eu vou mostrar logo esse exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem corrente, aqui a gente não tem corrente. Aqui a gente tem elétrons, aqui também tem elétrons, né? Então, o que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons em um meio que surge a partir da diferença de potencial, aquela que eu falei, né? O DDP, beleza? A intensidade da corrente elétrica depende diretamente do número de elétrons, né, que passam por uma unidade de tempo através de uma região. A unidade de corrente elétrica, a gente dá o nome de
com a letra A. A gente usa a letra A, né? Que significa ampere. A grandeza, né, é representada pela letra I, no masculino. Quando a gente fala de corrente alternada, a gente utiliza o I masculino também, né? Maiúsculo. Beleza? Quando a gente fala de... quer representar sinais de corrente contínua, né? A gente usa a letra minúscula, beleza? Então vamos para outro exemplo aqui. Opa, não posso deixar de mostrar isso aqui. Como eu falei que corrente elétrica a forma é o fluxo, né, ordenado dos elétrons no meio condutor. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui eu tenho vários elétrons, só que de maneira desordenada, né? Uma verdadeira bagunça aqui, né? Eles vão para todos os lados, beleza? Ele tem um fluxo, mas esse fluxo é desordenado. Então, quando a gente tem uma tensão aplicada a eles aqui, a tensão que a gente está tendo aqui é essa pilha aqui, né? Poderia ser a tensão da sua tomada de casa. Então, na hora que a gente investe, né, aplica uma tensão a esses elétrons, aí eles se ordenam, né, e formam uma corrente elétrica. Então, se alguém te perguntar o que é corrente elétrica, é o fluxo ordenado dos elétrons dentro de um condutor, beleza? Até aí tudo bem, né? Então vamos avançar agora. Mais uma analogia, né, do que é corrente, né? É o fenômeno físico em que, né, os portadores de carga elétrica, como os elétrons, né, são conduzidos pelo interior de algum material em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico, beleza? Então eu acho que ninguém tem dúvida mais de corrente elétrica. Vamos falar de resistência elétrica, né? Então vocês estão vendo aqui, nesse exemplo aqui, ó, tem os condutores. Então, tem um condutor, né? Nos condutores tem os átomos e os elétrons, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, essas bolas aqui são os átomos e aqui esses pontos aqui são os elétrons, né? Então eles estão ordenados, mas eles encontram uma dificuldade muito grande, né, para percorrer esse material, né, esse condutor. Então, a resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se, né, à passagem da corrente elétrica, beleza? A unidade de medida da resistência, né, no caso do Sistema Internacional, SI, é o ohm, né, representada por esse símbolo aqui, o ômega, uma palavra é um símbolo grego, né? Então, em homenagem, se lembrando novamente ao que eu falei no começo do vídeo, homenagem ao físico alemão, né, Georg Simon Ohms, e representa a razão de volt e ampere, beleza? Então, quando um condutor é submetido a uma diferença de potencial, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica que é constituída pelo movimento de elétrons livres, né, no interior do condutor. Quando esses elétrons livres entram em movimento, começa a colidir entre si e com os átomos começam a colidir entre si e com os átomos, né, do condutor, beleza? Quanto maior o número de colisões, maior vai ser a dificuldade encontrada para a corrente elétrica, né, em atravessar o condutor, beleza? Essa dificuldade de movimento das cargas é caracterizada pela resistência elétrica, né? A gente sabe que quando a gente vai trabalhar nós eletricistas, vamos trabalhar com eletricidade, né? A gente sempre procura materiais que não sejam isolantes, né? Que sejam materiais que conduzam energia, né? Tem materiais que têm pouca resistência, né? Tem uma resistência baixa à corrente elétrica, né? E tem materiais que têm uma resistência bem alta
a resistência, a corrente elétrica, né? Então, pessoal, quando alguém te perguntar o que é resistência elétrica, você já sabe o que vai falar, né? Resistência elétrica é definida como a capacidade de um corpo, né, a opor-se à passagem dos elétrons, né? Beleza? Então, vamos avançar agora, né? Vamos falar um pouquinho agora de potência também, né? Chegou a hora de falar de potência. Potência elétrica é a quantidade de energia elétrica que é fornecida a um circuito elétrico a cada segundo, né? Ou ainda a quantidade de energia que esse circuito converte em outras formas de energia também a cada segundo, beleza? A unidade de medida de potência elétrica, de acordo com o sistema internacional, é o watt, beleza? E ele que o watt, né, equivale ao joule por segundo, beleza? Então, vamos avançar aqui. Eita, pessoal, se alguém te perguntar o que é potência elétrica, né? A gente sabe que está tudo interligado, né? Para corrente, para existir corrente, a gente precisa da tensão, né? Para a gente ter uma tensão, a gente precisa de um material, né? No caso, um material que ofereça uma resistência ou não, né? Então, o período de tempo que dá-se sobre esse trabalho se chama de potência elétrica, né? Então, eu vou estar trazendo esse conceito aqui para ficar mais simples para a gente entender, né? Então, eu acredito que você já deve ter ouvido, né, muitas vezes propagandas sobre produtos eletrônicos, né, nas quais é destacada a potência desses equipamentos, né? Bons exemplos são os aparelhos de som ou chuveiros, né, lavadoras, por exemplo, que se apresentam em destaque a sua potência elétrica. Esses aparelhos necessitam de energia elétrica para funcionar e recebem essa energia elétrica transformando-la em outra forma de energia, né? No caso, o chuveiro, por exemplo, a energia elétrica é transformada em energia térmica, né? Aquece a água ali e a gente pode estar usufruindo daquele banho delicioso, né? Quanto mais energia for transformada em um menor intervalo de tempo, maior será a potência do aparelho, né? Então, dessa forma, temos que a potência elétrica é a razão. Então, se liga nessa parte aí. A potência elétrica é a razão entre a energia elétrica transformada e o intervalo de tempo dessa transformação, né? Na utilização de um equipamento elétrico, você pode observar que ele esquenta, né, durante seu funcionamento. Esse aquecimento é chamado de efeito Joule. E, como eu falei, né, e ocorre por causa das colisões, né, entre os elétrons. A energia que é drenada nesse aquecimento é chamada de energia dissipada. Isso é assunto para outra aula, né? Então, se eu te perguntar o que é potência elétrica, você vai dizer que está relacionada ao tempo de trabalho, né? De todo esse processo, né? Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos, né? Espero ter contribuído positivamente com o estudo de vocês. Estou deixando essa dica aí. Vale muito a pena estudar eletrotécnica. Então, super indico, beleza? Fiquem todos na paz e obrigado pela paciência.